Então, muito boa tarde a todos. Obrigado por se juntarem a nós em mais uma sessão dos 60 Minutos de Ciência. Como sabem, este é o mês de maio é o mês dedicado à biodiversidade, pelo que importa fazermos uma pequena discussão e hoje, especialmente, temos aqui um convite em que não só podemos refletir sobre a importância da diversidade biológica, mas também podemos ter um papel na sua conservação, o que é algo muito bom, muito positivo. A sessão de hoje é dedicada a um tema que também a mim é querido, que é a ciência cidadã. No fundo, é de que forma é que os cidadãos podem contribuir para a investigação científica, neste caso, para a conservação da biodiversidade. Connosco nós temos a Patrícia Tiago, ela é doutorada em Biologia, precisamente nesta área da ciência cidadã, é membro fundador de um projeto muito interessante, onde vocês também vão poder participar, que é o Biodiversity for All, e também faz parte da Associação Europeia de Ciência Cidadã. Portanto, se vocês têm um pequeno naturalista dentro de vós, hoje é o dia em que vocês vão perceber como é que o podem tornar em algo que tem impacto e que pode, de facto, ajudar a proteger a biodiversidade. Não me adianto mais, Patrícia. Bem, então, boa tarde. Eu espero que isto não seja só uma... Aliás, aquilo é 60 minutos de ciências, portanto, eu espero que seja mesmo uma conversa. Eu vou apresentar aqui um bocadinho, mas também gostava que partilhassem, ou se tiverem algum comentário, alguma coisa que nos possam ajudar aqui nesta conversa e nesta reflexão, acabava por ser ainda mais interessante, até porque não somos assim um grupo muito grande e, portanto, torna mais dinâmica aqui a apresentação. Eu vou falar um bocadinho depois do projeto Biodiversity for All, mas vou começar um bocadinho sobre o que é isto de ciência cidadã. Eu não sei se já ouviram falar nesta designação de ciência cidadã. Não. Pois é que não é de facto em português, lá fora é uma área que está a crescer cada vez mais, mas em Portugal não, ainda não, e ainda é muito frequente as pessoas não ouvirem falar disto, no fundo, do que é a ciência cidadã. Eu coloquei ali uma definição, mas de facto a verdade é que é tentar cada vez mais que as pessoas se envolvam com o conhecimento científico e muitas vezes agarrar um pouco e tentar começou muito por ser uma forma de recolher informação e, no fundo, usar o contributo de todos para a recolha de informação que depois pode ser utilizada como informação científica. Mas a verdade é que está cada vez mais a crescer e cada vez mais se torna algo que passa e que já não é só isso. No fundo, é o próprio cidadão poder contribuir com questões para lançar à comunidade científica, questões que gostariam de ver, por exemplo, desenvolvidas em trabalhos científicos. O conceito terá surgido e, portanto, no fundo, esta coisa de ciência cidadã, na verdade, com este nome, é algo relativamente recente, mas é algo que já existia há muito tempo atrás com outros nomes, não é? Já conhecíamos o nome de ciência participativa, aqui a questão da ciência colaborativa, portanto, na verdade, já havia várias designações para aquilo que hoje em dia se conhece e acabou por se começar a chamar de ciência cidadã. Ela tem vindo a crescer muito e, apesar do conceito ter surgido mais ou menos na mesma altura, com abordagens bastante diferentes em Inglaterra e nos Estados Unidos, a verdade é que está cada vez mais, através de uma série de ações que a nível mundial estão a ser cada vez mais ligadas, que é, por exemplo, a criação das tais associações, por exemplo, o Biodiversity for All, como o António disse, somos membros fundadores da Associação Europeia de Ciência Cidadã, mas a verdade é que há cada vez mais um interesse, no fundo, de uniformizar e tentar perceber e tentar utilizar a ciência cidadã em áreas muito diferentes. O nosso projeto é na área da biologia, da biodiversidade, aliás, por esta razão, maio é de facto um mês importante para falar destas coisas, mas na área da ciência cidadã temos projetos em medicina, em astronomia. Aliás, os projetos da astronomia são também dos primeiros a surgir em que as pessoas, no fundo, temos imensos astrónomos amadores que contribuíam para o próprio conhecimento da astronomia e para aquilo que sabemos hoje em dia. A mesma coisa com, por exemplo, na área da biologia, os observadores de aves, não é? Portanto, no fundo, os birdwatchers é quase um início e é uma das razões de ser deste aparecimento da ciência cidadã. A verdade é que
cada vez mais a área da ciência cidadã está a crescer do ponto de vista também científico, ou seja, cada vez há maior reconhecimento da comunidade científica de que forma é que esta informação pode ser utilizada e temos imensos artigos a surgir quase diariamente que utilizam, no fundo, a ciência cidadã como uma metodologia, como uma forma de recolher informação. Ali estão as 3 grandes associações, neste momento, a nível mundial, temos 3 grandes associações. A primeira a surgir foi nos Estados Unidos, no fundo também, um dos países em que esta área foi crescendo cada vez mais, muito nos Estados Unidos ligada à parte também dos observadores de aves, mas temos ali então a associação, eles na altura não sentiram a necessidade de dizer que era americana, mas portanto temos ali a Associação de Ciência Cidadã. Posteriormente surgiu então a Associação Europeia de Ciência Cidadã, à qual nós estamos mais diretamente ligados, e depois a Associação Australiana de Ciência Cidadã, que saiu e que surgiu muito posteriormente às outras 2. A verdade é que, e tem sido bastante interessante, há uma ligação muito forte entre estas 3 associações. Inclusivamente, por exemplo, tenta-se que no fundo estes encontros, as conferências que estão a ser feitas, sejam feitas nos vários, portanto, no fundo, não sejam coincidentes, para que pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos que queiram vir à conferência da Associação Europeia possam vir e, portanto, no fundo, cada ano quase há uma das reuniões para tentar permitir que haja, de facto, uma maior cruzamento entre, no fundo, aquilo que se conhece em áreas diferentes e, no fundo, experiências também que estão a ser feitas bastante diferentes, no fundo, no contexto em que eles são encontrados nos vários continentes. Relativamente à biodiversidade, porque eu não conheço muito bem, só tirando aqui 1 ou 2 exemplos, não sei muito bem se têm noção exatamente do que é isto da biodiversidade. Imagino que pelo menos uma ideia terão, não é? Portanto, no fundo, a diversidade de vida, eu coloquei ali uma definição, que é uma definição que já não é nada recente, é uma definição que já vem de 92, da Convenção da Diversidade Biológica, e que de facto fala na biodiversidade nas várias vertentes. Fala, por um lado, nas vertentes que nós normalmente mais facilmente conseguimos medir, não é? Que é a quantidade de espécies diferentes que existem no nosso planeta, mas a verdade é que a biodiversidade é mais ainda do que isso, não é? No fundo, a biodiversidade, o facto de nós todos sermos diferentes uns dos outros, não é? A diversidade genética e depois a própria diversidade entre ecossistemas, no fundo, faz com que todo este nosso planeta e crie também uma grande dependência do ser humano em função de toda a biodiversidade que existe no planeta Terra. Relativamente à importância, a verdade é que ela tem uma importância imensa, não é? Temos ali alguns dos serviços que a biodiversidade nos presta, desde nos dar alimento, desde purificar o ar, a água e os solos, proteger os solos contra a erosão, a parte das plantas, polinizar culturas, controlar pragas, produzir químicos, evitar cheias, no fundo dar-nos uma indicação das zonas poluídas, e podíamos continuar, porque a verdade é que, de facto, a nossa dependência da biodiversidade é muito, muito grande. E nós conhecemos bastante desta biodiversidade, mas também não conhecemos muita desta biodiversidade. Ou seja, eu tenho ali um valor que está sempre em constante atualização, de 1.900.000 espécies descritas, mas a verdade é que existirá muito mais, e muito mais que não é conhecida ainda, especialmente quando vamos falar em grupos como o grupo dos invertebrados, como o grupo das bactérias, por exemplo, que a verdade é que ainda não se conhece muitas das espécies que existem no nosso planeta. E a verdade também é que, se pensarmos do ponto de vista quase mais, no fundo, um bocadinho, do nosso ponto de vista, um bocadinho mais humano, um bocadinho mais egoísta, a verdade é que nós estamos a fazer com que há muitas espécies que se extinguem, não é? Estamos a falar, quando falamos agora, falamos muito no aquecimento global, mas a verdade é que a questão da perda da biodiversidade provavelmente é tão importante e vai ser tão importante para o nosso planeta como o próprio aquecimento global. E há muitas destas espécies que estão a desaparecer sem nós próprios sequer as conhecermos e sem saber, no fundo, o que é que este desaparecimento pode fazer de afetar nas próprias cadeias alimentares, por exemplo. E a verdade também é que, se calhar, algumas destas espécies podiam-nos trazer, como já vimos ali em algumas dos serviços que a biodiversidade nos dá, podíamos trazer, por exemplo, curas para alguns problemas que nós próprios tenhamos, não é? Do ponto de vista mais farmacológico, ou muitas outras questões que se podem levantar, no fundo, até, e também está a crescer muito
as questões de tentar mimetizar a natureza para resolver problemas humanos. A verdade é que esta coisa do biomimetismo está a crescer muito a nível de engenharias e de outras áreas. No fundo, reconhecermos e sabermos como é que os sistemas vivos funcionam no nosso planeta pode fazer com que se consiga resolver uma série de questões, inclusivamente produção de oxigênio e outros. A verdade é que é fundamental conhecer e, portanto, conhecer a biodiversidade é muito importante. Eu tenho agora aqui uma outra informação que, no fundo, pega um bocadinho, que era, a verdade é que era, durante muito tempo, era complicado recorrer e saber a informação que existia sobre biodiversidade. E as pessoas que trabalhavam nesta área tinham que correr e ir às bibliotecas e fazer um trabalho grande de investigação para perceber o que é que as várias universidades estavam e que informação é que as várias universidades já tinham recolhido, não é? Para fazer com que os trabalhos científicos não se estivessem a duplicar e, portanto, saber o que é que já se tinha chegado para continuar daí para a frente. Portanto, antes da internet, no fundo, o conhecimento que se tinha era muito inferior. Depois a internet veio abrir um mundo muito diferente, não é? O facto de nós podermos chegar à internet e fazer pesquisas e utilizar essa informação para aquilo que nós pretendíamos saber era uma forma bastante útil e muito mais fácil de desenvolver o trabalho científico, mas a verdade é que a nova internet, uma internet muito mais bidirecional, não é? Uma internet em que as pessoas, para além de serem receptoras e conseguirem ir buscar informação, podem também elas ajudar e contribuir para a entrega de informação, no fundo, o poder fornecer informação aos cientistas. É nesse aspecto que, por exemplo, muitos temas funcionam, não é? Temos ali as redes sociais, temos a Wikipédia, mas a verdade é que, a nível da biologia, também surgiram e foram surgindo cada vez mais plataformas que permitem às pessoas contribuir e dar informação para o conhecimento científico. A ciência cidadã surge então como uma forma muito interessante de recolher dados de biodiversidade e de ir buscar os naturalistas todos que andam pelo campo, alguns que às vezes até nem sabem que são naturalistas, mas que está lá o bichinho, mas que gostam de observar a natureza, uns que vão aprendendo a observar a natureza, porque se calhar muitas vezes temos pessoas, e agora quando eu falar um bocadinho da plataforma, aconteceu-nos durante muito tempo, temos pessoas que dizem, eu até gostava de participar, mas eu não identifico nada, eu não sei identificar nada. Acho que só consegui identificar uma cegonha e um melro, por exemplo. E nós brincamos um bocadinho porque mesmo a cegonha e o melro são importantes de registrar. Portanto, se as pessoas disserem que no Campo Grande, no dia tal, estavam X melros aqui ao pé do lago ou noutra zona qualquer, é uma importância, é relevante do ponto de vista científico. Para a pessoa que está a fornecer essa informação, parece que não está a dar nada, mas a verdade é que é um registro que fica e é um registro que, eu não sei se têm bem noção, mas há uns anos atrás, não há muito, havia muito mais pardais do que há hoje em dia. Portanto, e estamos a falar de 4, 5 anos, ou seja, a redução dos pardais. Se calhar há 5 anos ninguém pensava, não faz sentido nenhum, nós estamos numa mesa e há imensos pardais por todo lado, não faz sentido registar. Não é verdade, porque essa informação e espécies que hoje em dia são muito comuns, provavelmente daqui a pouco tempo podem deixar de ser por alguma razão, pode haver outra espécie que vai ocupar o lugar dessas espécies nas cidades, como já temos assistido agora com os periquitos de colar, não é, que estão por todo lado, e portanto a verdade é que perceber mesmo as espécies comuns, onde é que elas estão, são importantes. E muitas vezes as pessoas começam por esses registros e se calhar daqui a pouco tempo começam a vir outra ave que estava ali ao pé do melro, não sabem identificar, mas com a ajuda dos cientistas ou de um guia podem começar a aprender a identificar outras espécies. Como vos tinha dito, a ciência cidadã, e aqui as plataformas, cada vez temos mais. Eu começo por esta plataforma, surgiu mais ou menos na mesma altura que a nossa plataforma, que o Biodiversity for All. É uma plataforma americana que está muito bem feita e que tem para o mundo inteiro. É o iNaturalist, e o iNaturalist de facto tem
uma abrangência muito grande e conseguimos colocar informação de todo o mundo para todas as espécies. Depois tenho aqui o iSpot, foi uma das primeiras, vão ver que há ali uma mais antiga ainda, mas o iSpot é uma plataforma inglesa e a verdade é que também permite e tinha uma ligação muito grande com as escolas. Portanto, no iSpot havia também uma preocupação muito grande de aprendizagem, de que as crianças, e não só, no fundo ficassem a conhecer e a aprender a identificar espécies. Tenho ali outra que é o Observado. O Biodiversity for All tem estado durante muito tempo ligado a esta plataforma, uma plataforma holandesa, e no fundo aquilo que acontece é que os dados que são colocados no Biodiversity for All ao mesmo tempo estão a ser colocados no Observado, que também é uma plataforma mundial. Nós estamos a fazer uma transição, portanto, e muito em breve, durante o próximo mês, vamos deixar de estar associados ao Observado, que era a plataforma em que estávamos, e vamos estar associados ao iNaturalist, porque de facto nos permite um leque muito maior de possibilidades de trabalhar. Vamos continuar a manter a nossa identidade, ou seja, o Biodiversity for All é o Biodiversity for All, mas no fundo, a forma como nós estamos a partilhar informação com uma base de dados internacional, isso abrange muito mais investigadores, muito mais pessoas, portanto, o leque de possibilidades daqueles dados serem utilizados é muito maior do que se tivéssemos uma plataforma apenas no nosso país. E já vão ver que isso acontece em alguns casos, por exemplo, já vou mostrar ali um exemplo em que isso foi relevante. Esta plataforma é específica para as aves, é uma plataforma enorme, muito bem construída e muito bem feita, mas que apenas se pode registar aves. Portanto, tem algumas vantagens, dá para fazer coisas muito interessantes, mas não se consegue registar invertebrados, não se consegue registar plantas, portanto, no fundo, a vantagem das outras três e da nossa também, é que uma pessoa pode registar o que quiser. E nós brincávamos um bocadinho quando começámos, porque a verdade é que a maior parte das pessoas registava aves no início, não é? As pessoas, de facto, os birdwatchers estão muito ligados a esta coisa e já estão muito habituados a ir à internet e fazer registros. Portanto, o Biodiversity for All e aquelas, de facto, não era uma plataforma que estivesse feita apenas para pessoas que observavam aves, mas a verdade é que enquanto estavam a observar aves, havia uma série de outras espécies que podiam aparecer e que acabavam por não ficar registadas porque aquela plataforma apenas permitia aquele registro. Outra coisa também é que, por exemplo, imaginando uma pessoa que está a fazer uma atividade qualquer no campo, sei lá, um pescador ou agricultor, ou que esteja numa horta, pode registar as espécies. Por exemplo, um pescador pode registar os peixes que está a pescar e, ao mesmo tempo, se passa uma garça, se passa uma cegonha, pode registar também essas espécies. Quando começámos, portanto, o site surgiu, a ideia surgiu em 2009, o site ficou online em 2010, portanto, um ano depois. E foi um ano interessante, que foi o ano da biodiversidade, portanto, acabou por coincidir e tivemos aqui uma série de boas experiências, porque acabámos por poder fazer uma série de coisas diferentes nesse ano. Mas quando começámos a falar aqui na Faculdade de Ciências, a ideia foi criar uma associação que não estivesse apenas numa universidade, portanto, muitos de nós estavam ligados aqui mais aqui à Faculdade de Ciências, mas a verdade é que quisemos fazer uma coisa que fosse fora da universidade por várias razões. Uma delas era para que as pessoas não sentissem aquela coisa do peso da universidade e de ser uma coisa muito séria, que as pessoas podiam não sentir tão à vontade para participar. Mas outra razão também a ideia era que qualquer pessoa, qualquer entidade, mesmo de outras universidades, pudessem participar na plataforma e isso acabou por correr bastante bem. Portanto, nós falámos com muita gente e quando falámos com muita gente, aquilo que as pessoas nos diziam era, mas vai ser difícil, porque nós não somos de facto um país de naturalistas, não está na nossa cultura, nós temos uma ligação fortíssima ao campo ainda e raízes familiares, mas a verdade é que apesar das pessoas irem para o campo, nunca iriam ou não vão, de uma maneira geral, para o campo para registar espécies. Vão para o campo por questões desportivas, agora cada vez mais há desportos que se fazem nos rios, de canoagens, as pessoas vão para o campo pescar, ainda, apesar de cada vez há menos, mas ainda há bastantes caçadores, portanto, no fundo, a verdade é que há uma série de atividades que levavam as pessoas para o campo, por exemplo, temos ali os escoteiros, tem ali também o ir fazer um piquenique, ou ir para uma zona, num dia de sol, para uma praia, mas a verdade é que não era com o intuito de registar a biodiversidade,
biodiversidade. Portanto, a tradição naturalista e a tradição de observar e de registar a biodiversidade é muito baixa comparativamente com os países, sei lá, anglo-saxónicos e, por exemplo, o norte da Europa, a Holanda, que tem uma tradição fortíssima de naturalistas. A verdade é que cá em Portugal esta tradição não era forte. E quando nós começámos a fazer o projeto em 2010, toda a gente nos dizia que ia ser difícil. Não tem sido fácil, mas cada vez há mais pessoas a participar e cada vez há mais escolas. Quando fizemos o site, começámos a pensar, então se é difícil, se calhar temos que arranjar aqui uma estratégia para ir buscar pessoas. E a estratégia que nós achámos que fazia sentido era tentar identificar ao máximo grupos de pessoas que por alguma razão estavam no campo e que, no fundo, utilizar essa razão que levava a pessoa a estar no campo para, no fundo, tentar que, quando está no campo, então, para além de estar a fazer a sua atividade, veja o que é que espécies é que encontra, fotografe, por exemplo, mesmo que não saiba identificar. E então identificámos estes vários grupos, não é, que, alguns por questões profissionais, mas outros muitos por questões de lazer, fazem atividades na natureza e que podiam, desta forma, contribuir com conhecimento e, no fundo, fazer uma ligação de cada um destes grupos à comunidade científica. Uma ligação que tentamos que seja cada vez mais forte e a ideia é criar esta coisa de missão, não é? Tentar que todos estes grupos tenham esta missão e ajudem a aumentar e fazer, no fundo, uma plataforma de colaboração entre as pessoas que podem passar a registar a biodiversidade em Portugal. O site, temos agora, neste momento, se calhar daqui a um mês chegarem ao site, já não será este, porque estamos mesmo aqui na fase de transição, mas este é o aspecto do site como ele está hoje em dia. Temos aqui deste lado uma parte onde nós colocamos as notícias, portanto, no fundo que está ligado diretamente ao Facebook, portanto temos aqui uma das últimas notícias. Ali naquele mapa aparecem as últimas observações e depois temos ali o registro dessas observações. E se repararem, isto foi um bocadinho aleatório, mas no dia em que eu fiz aqui este print desta imagem, as últimas 30 observações, para aí, julgo que umas 20 eram feitas por estrangeiros em Portugal. Portanto, ainda, apesar de acharmos que cada vez há mais gente a participar, escolas, e cada vez há mais, no fundo, utilizadores nacionais, mas ainda é muito frequente, em alguns dias, irmos lá e quase que não há portugueses, há aí muitos estrangeiros. No fundo, eles registram, uma vez que o site está ligado aos sites internacionais. Portanto, eles tanto registram no Biodiversity for All, como neste caso, registram no Observado ou no futuro estarão a registrar também no iNaturalist. Portanto, pessoas que venham de fora cá passar as suas férias e que usem uma destas plataformas para fazer registros, a informação vai ficar também disponibilizada na nossa plataforma. Portanto, no fundo é um projeto que, no fundo, são projetos colaborativos, portanto, ajudam-se uns aos outros e dão informação uns aos outros. Como é que isto funciona? Portanto, do ponto de vista das espécies e das fotografias que são registadas, muitas delas podem não estar validadas e aquilo que nos dizem é, mas eu não sei identificar cogumelos e vejo um cogumelo muito interessante e queria pôr. Pode-se sempre pôr, desde que haja fotografia, claro, se puser cogumelo não identificado, sem fotografia não serve de nada, mas se pusermos um cogumelo não identificado com uma fotografia do cogumelo, os especialistas, temos um conjunto muito grande de especialistas, podem ir lá e dizer que espécie é aquela e, no fundo, se calhar da próxima vez que a pessoa depois vai ter acesso a essa informação, da próxima vez que vir aquele cogumelo, já sabe que cogumelo é que observou. Estamos, neste momento, julgo que até já chegam uns 50, mas temos ali 49 especialistas e quando eu digo que especialistas não são apenas pessoas, algumas são, mas muitos destes especialistas são associações, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Botânica, a Associação Portuguesa de Malacologia, portanto temos o Instituto Português de Malacologia, uma série de instituições que se associaram como especialistas e que de vez em quando vão lá e validam a informação, sempre que a fotografia o assim permita, não é? Porque em alguns grupos uma fotografia pode ser difícil chegar à espécie, mas às vezes ao género ou à família, pelo menos ao género, nem todos, mas alguns dão. E, portanto, a partir do momento em que as fotografias estão validadas pelos especialistas, elas vão ficando ali com um tiquezinho verde, quer dizer que já foram vistas e que, de facto, aquela espécie é aquela.
O que nós fazemos também, porque quisemos que as pessoas, no fundo, se sentissem meio responsáveis pela informação que dão, não é? Estes dados que estão aqui não são corrigidos por nós. Imaginando que uma pessoa faz um registro e que aquela espécie não é aquela. Nós não vamos lá e mudamos para a espécie correta. Ou o especialista não tem essa possibilidade. A ideia é que a pessoa aprenda e, portanto, há um mail, há uma troca de informação entre o especialista e a pessoa que fez o registro, e é a pessoa que nós pedimos é que o utilizador vá lá mudar, no fundo, para a espécie que estará correta. Nunca tivemos problemas, as pessoas dizem, mas isso, pois as pessoas podem não acreditar ou podem não querer. Não, as pessoas à partida, se alguém lhes diz, alguém que é especialista naquela área, lhes diz que aquela identificação não está correta, ou não fica, ou por exemplo, se não quiserem mudar, não fica lá o tiquezinho a dizer que está validada. Mas à partida, as pessoas de facto vão lá e mudam e têm um nome associado, portanto, também nos diziam, mas e já nos aconteceu, alguém a brincar, diz que viu um urso, mas não é frequente, ou seja, na verdade as pessoas colocam aquilo que vê, até porque tem o nome dela associado à observação, portanto não têm grande interesse em estar ali a dizer coisas que sejam completamente disparatadas. Portanto, a verdade é que há esta ligação à comunidade e há esta, no fundo, correção, mas com um ponto de vista sempre que seja educativo, portanto que a pessoa passe a saber, então, o afinal, que espécie era aquela. Resultados, o que é que nós conseguimos com esta informação? Conseguimos, por exemplo, ao longo do tempo, criar mapas como estes em que nos dizem onde é que esta espécie, que é uma espécie bastante comum, está ou já foi observada. Portanto, temos ali um mapa com pontinhos vermelhos dos locais onde a espécie ocorreu. Eu pus este exemplo porque a verdade é que os outros, e do ponto de vista científico, quando nós queremos usar esta informação, temos que ter bastante cuidado. Esta informação, apenas aquilo que nos está a dar é onde é que as pessoas observaram esta espécie. Portanto, aquilo que está ali nunca serão ausências, ou seja, nós não sabemos onde é que a espécie não existe. Aquilo que sabemos é onde é que a espécie existe. E, portanto, do ponto de vista científico, estes dados têm que ser usados, mas já partem de uma série de premissas que nós sabemos que temos que ter em conta quando estamos a analisar esta informação, porque outra no fundo das críticas e dos problemas que estes projetos têm é, mas e depois, para que é que servem estes dados? Que informação é que se consegue retirar? Consegue-se retirar muito, até porque partem de condições diferentes num trabalho científico, não é? Portanto, nós já sabemos de antemão quais são os problemas associados a estes dados e, portanto, a informação que nós recolhemos ela pode ser utilizada para determinados fins e não pode ser utilizada para outros. Portanto, conseguimos fazer e conseguimos cada vez mais perceber a relevância desta informação para uma série de projetos. Tenho aqui, por exemplo, esta espécie que resolvi trazer aqui. Normalmente dou como exemplo uma espécie que foi nova para a ciência e que foi descoberta por uma pessoa que não é especialista na área dos invertebrados, neste caso de insetos, neste caso é uma pessoa que tem uma ligação forte à natureza, é um vigilante da natureza, mas que, inclusivamente, quando começou a fazer registros nesta plataforma, ele apenas registava aves, que era, no fundo, aquilo que ele dominava mais e conhecia melhor. No início era só aves e foi engraçado porque depois aos poucos começou a registar plantas e começou a haver uma interação entre ele e as pessoas, os especialistas da Sociedade Portuguesa de Botânica, que inclusivamente ele deu um registro de uma espécie que não estava listada para Portugal, mas não para aquela zona. E eles foram lá e de facto verificaram que sim senhora, que a espécie estava ali e que era mesmo verdade que podia-se utilizar aquela nova localização. Posteriormente, encontrou um gafanhoto novo que foi colocado. Os investigadores em Barcelona viram as fotografias deste novo gafanhoto e a verdade é que é uma espécie nova para a ciência, que inclusivamente ficou com a designação do nome dele. Portanto, é ali o agradecimento ao utilizador que a identificou e ali o Barrosi em homenagem à pessoa que fez esta identificação. Portanto, apesar de não ser comum, se participarem, podem ficar com um invertebrado com o vosso nome no futuro. Dados, em termos de informação, o que é que nós temos neste momento? Achamos que que já é um resultado bastante positivo, especialmente quando começámos, nunca imaginámos
que pudéssemos chegar a estes resultados. Temos dados históricos, portanto, a plataforma está online desde 2010, mas tivemos inclusivamente alguns professores aqui da Universidade que tinham, por exemplo, registros, e há um muito curioso que era, ele tinha participado em algumas campanhas oceanográficas ainda com o professor Luís Saldanha, e tinha registros em cadernos de campo e transpôs alguns destes registros para aqui para a plataforma, portanto, na verdade temos alguns dados históricos bastante interessantes. Portanto, temos dados, eu pus ali desde 1970, mas não tenho a certeza se não temos dados ainda mais antigos do que de 1970, apesar da plataforma ter ficado online em 2010, portanto, houve pessoas que se deram ao trabalho de colocar informação antiga. Temos neste momento 536.905 registros e, como vos disse, assim, é um resultado que nós nunca imaginámos que nestes 8 anos em que estamos online alguma vez conseguíssemos atingir. Portanto, estamos verdadeiramente satisfeitos, porque claro que se pensarmos comparativamente com outros países, com a Holanda, claro que isto não é nada. Mas para Portugal, e partindo do ponto onde nós começámos, achamos que é imenso, temos muitas escolas a participar, portanto temos cada vez mais entidades interessadas. E temos uma coisa muito curiosa, muitos utilizadores, a verdade é assim, estes números também eles são um bocadinho enganadores. Por exemplo, ali o número dos utilizadores, temos ali 2.850 pessoas registadas. É assim, provavelmente 10% são utilizadores regulares, se forem tanto. Ou seja, há pessoas que vão lá, que se registram, por exemplo, agora vocês ficam muito entusiasmados, chegam ali fora, registram-se na plataforma, registram uma ou duas espécies e depois nunca mais vão lá. E isso acontece muito. E é engraçado porque cada vez que há uma apresentação e cada vez que eu vou falar, depois nós vamos ver e há assim mais 2 ou 3 pessoas que começaram a participar. A maior parte delas participam uma vez e depois não continuam. Há uns que de vez em quando se entusiasmam mesmo e quase que marcam assim na sua agenda e tipo um dia por semana vão lá e registram alguma coisa, mesmo que não seja assim, que não lhes pareça, muitas vezes é eles, às próprias pessoas que não parece que estejam a dar informação nenhuma relevante, mas na verdade, e como vos disse, é assim, não é mesmo, toda a informação é relevante. Portanto, de vez em quando, cada vez que vamos falando e que vamos passando esta mensagem, vamos ficando com mais um ou outro utilizador, mas a verdade é que o número de pessoas que participa regularmente é muito baixo, comparativamente com este número de 2.850. Temos, no entanto, muitas pessoas interessadas que nos seguem no Facebook e que vão vendo as atividades e que participam num outro evento que nós agora também temos estado a organizar bastante, que são aquilo que nós chamamos de BioBlitz, que eu não sei se também já tinham ouvido falar esta designação de BioBlitz. Não? BioBlitz é, no fundo, um registro rápido de biodiversidade num determinado local. Nós já fizemos vários, começámos por fazer BioBlitz no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores aqui em Monsanto. E fizemos já de uma forma regular, portanto fizemos três edições, que foram mais ou menos na mesma altura do ano, e por essa razão, portanto, no futuro, não é, se forem uma coisa continuada, já nos dá uma ideia muito interessante, inclusivamente se pensarmos a nível de um projeto como este, que seja uma série temporal bastante grande, no fundo já nos permite perceber anos de secas, até no futuro, por exemplo, questões da própria das alterações climáticas, por exemplo, não é? Há alturas em que as espécies aparecem, anos em que as espécies aparecem mais cedo, por exemplo, as migradoras ou a floração das plantas, portanto, já nos dá ideias, quando são uma coisa continuada, séries temporais, dá-nos uma possibilidade grande de análise desses dados. Depois temos um BioBlitz que vos convido, porque vai ser o mais próximo, vai ser, não neste fim de semana, no próximo fim de semana, em Almada, e neste caso foi a Câmara de Almada que nos pediu para fazer um BioBlitz no Parque da Paz. Correu muito bem o ano passado e tivemos muitas pessoas a participar e fizemos muitos registros e é uma atividade que decorre o dia todo, ou seja, as pessoas podem lá estar só um bocadinho, não é? Mas é uma atividade que começa de manhã, neste caso com as aves, e vai até à noite com os morcegos. Portanto, de determinado tempo em determinado tempo, muda o grupo
temos sempre especialistas que acompanham os possíveis e futuros naturalistas e que vão, no fundo, explicando e tentando trazer cada vez mais pessoas para esta área, não é? e para este interesse de registar a biodiversidade. Portanto, os especialistas vão lá estar e vão nos ajudando a identificar as espécies e nós, em tempo real, vamos adicionando essas espécies à plataforma e, portanto, no final conseguimos dizer quantas espécies foram registadas, que espécies novas é que não estavam dadas para ali e que foram registadas nesse ano. Permite-nos, então, no futuro, este vai ser o segundo BioBlitz em Almada, na mesma zona, no mesmo sítio, inclusivamente na mesma data, portanto vai ser... calhou, mas vai ser exatamente no mesmo dia, portanto no dia 27 de maio, vamos fazer isto e a ideia é, já conseguimos comparar com o que aconteceu o ano passado, vamos ter as mesmas horas, os mesmos grupos a serem identificados, portanto temos ali uma outra ação destas. Depois fizemos o ano passado em Troia, mais ligada às zonas de maré, portanto as espécies de intertidal e as espécies de... e não só, portanto tivemos vários grupos, mas foi curioso porque não se tinha feito ainda, no fundo, um BioBlitz em praia e com espécies mais, no fundo, marinhas. Aquele ali é também uma série de BioBlitzes que estamos a fazer na Península de Setúbal e é curioso porque vemos cada vez mais entidades. Nós no início e com a Noite dos Investigadores começámos a fazer este Monsanto. Todos os outros já não fomos nós, foram entidades que nos pediram para organizar. Portanto, eu acho que cada vez mais o interesse também vem de fora e depois, como nós já organizámos outros, vêm-nos pedir para organizar. Mas desde câmaras municipais, tivemos, por exemplo, estes da Península de Setúbal, foi a Cimar Sul que nos pediu para fazer nos vários municípios da Península de Setúbal, portanto estamos a desenvolver e a ideia é que já não parte só nossa, no fundo, de tentar arranjar estas atividades, mas também das entidades de fora e das câmaras municipais que querem ter este tipo de ações. Tenho aqui, por exemplo, algumas imagens dos nossos BioBlitz, as pessoas a registar. Temos também, por exemplo, colocamos uma zona onde pomos lupas, as pessoas depois podem observar. Temos ali, estas últimas duas, são ali no meio, são as da Almada, aquelas ali, mas tivemos uma nos Olivais também, aqui numa semana de ambiente aqui nos Olivais. Foi mais simples, mas também foi engraçado. E depois tivemos aqui em habitats muito diferentes, ligados sempre a investigadores, portanto, mas que os investigadores e as pessoas que nos têm apoiado não são sempre, eu estou a dizer investigadores, mas na verdade, normalmente sim, mas naturalistas, pessoas que pelo trabalho que têm vindo a realizar, estão a especializar em determinados grupos e, portanto, são pessoas extremamente interessantes para nos ensinar sobre os grupos com que trabalham. Estou a terminar, para depois esperar os vossos comentários e aqui um bocadinho uma conversa, mas deixo aqui esta imagem, por estarmos precisamente em Lisboa, aqui um bocadinho com a imagem do tal melro que todos podem registar, porque imagino que consigam identificar os melros, andam por aí, portanto podem ir ao Biodiversity for All, mesmo que seja todos os dias registar um melro, parece-me interessante. Depois as plantas, que muitas vezes nós não conseguimos identificar, mas algumas até sabemos, e há muito conhecimento até também do ponto de vista quase cultural, há pessoas que conhecem, há muitos naturalistas na área da botânica também, e é muito interessante ir buscar essas pessoas para o registro das espécies também de plantas. Ali o pisco, que também há por todo lado e que conseguimos facilmente aprender a identificar, mesmo os que não conhecem, e é também uma possibilidade. E deixei ali os golfinhos porque esperemos, assim, num futuro próximo, que eles possam ser observados aqui de Lisboa, ainda aqui a entrar no Tejo, e, portanto, a ideia é mostrar que, de facto, qualquer grupo e qualquer, no fundo, grupo e qualquer tipo de espécie mais complexo, mais simples, pode ser identificado no site e colocado essa informação. Ok. Obrigado. Questões que tenham para a Patrícia? Ninguém tem dúvidas? Espera. Ficar registado. Boa tarde. Os registros que nós podemos lá colocar só interessam de Portugal?
É assim, nós só estamos a trabalhar com dados de Portugal. Agora, a verdade é que nós estamos ligados às tais outras plataformas e, por exemplo, o iNaturalist, a quem nós nos vamos associar agora no próximo mês, mas neste momento o Observado, que é o site holandês, funcionam para o mundo inteiro. Portanto, se uma pessoa estiver noutro sítio, não usa o Biodiversity for All, mas usa o iNaturalist, que é o site que está ligado. Portanto, mas, sim, nós temos o projeto, é só cá em Portugal. Portanto, só estamos a fazer cá em Portugal. É que tenho muita coisa de Timor e estava a pensar por mas no coisas... iNaturalist, não, mas pode pôr essa informação toda no iNaturalist, que fica disponível para toda a gente e para ser utilizada, que é ótimo. Já agora, quando se faz registros de espécies, pronto, o pisco já lá está, o mel já lá está, o site elimina automaticamente aquelas que já estão registadas. Não. Nós queremos, inclusivamente, repare, por exemplo, nos BioBlitz, nós criamos um perfil no nosso BioBlitz, que é o perfil do BioBlitz, e a pessoa registra. Mas quem lá está a participar, pode registar as mesmas espécies na sua área pessoal. Aí, portanto, toda a informação é utilizada, não há nada excluído. Inclusivamente, porque uma utilização que acaba por ser até interessante fazer neste tipo de plataformas, é que acabam quase por funcionar como um caderno de campo pessoal, que a pessoa tem. Portanto, a pessoa consegue ver neste fim de semana, estive nesta zona do país e observei estas espécies. No outro, estive noutra zona e vi outras. Toda aquela informação, mesmo estando lá, inclusivamente este caso que eu estava a dizer, no próprio dia, ela pode ser registada por várias pessoas no mesmo local. Eu ponho a questão porque, por exemplo, na minha aldeia, melros há imensos, não é? No outro dia andava um trator a lavrar ali um terreno e começa a ver uma grande quantidade de aves, andorinhas, melros ali a voar. E depois é que eu percebi, é que o trator está a lavrar, os insetos estão todos a saltar e então aquilo era um festim autêntico. Imagino. Piscos de peito ruivo há muitos também, os rabirruivos, os verdilhões, os pardais, os próprios pardais também há muitos e muitos outros que eu depois já não sei identificar porque não tenho conhecimentos para isso, mas alguns vou conseguindo e por isso eu dizia, não vale a pena porque já lá está com certeza o pisco. Não interessa, porque, inclusivamente para já, porque imagino, o sítio onde está a registar, se calhar ainda ninguém sequer registou. Até pode acontecer, não é? Porque às vezes acontece. Uma aldeia numa determinada zona, não sei onde fica, mas é possível que ainda não tenha lá passado ninguém que tenha registado aquela espécie naquele local. Mesmo que se tivesse registado ali numa zona perto, não é a mesma coisa. Outra coisa é importante saber que ela está lá naquele dia. Por exemplo, imagina andorinhas, por exemplo. É importante saber que ela no dia tal já tínhamos andorinhas cá em Portugal que já tinham chegado. Portanto, no fundo, toda a informação é importante. Ela nunca é a mais, até porque, inclusivamente, pode acontecer, e muitas vezes acontece, é que uma informação, uma espécie até bastante comum, mas que nunca foi registada naquele local. Portanto, a verdade é que é importantíssimo. Portanto... Eu estou a fazer a pergunta porque agora tenho um inquilino, que já estive a contar aqui ao António, que é um rabirruivo, que decidieu fazer o ninho justamente em cima de umas esfregonas velhas que eu tinha encostadas ali na esquina da porta. E então lá está. Portanto, é interessantíssimo. E quando eles nascerem, também é interessantíssimo perceber que passaram a mais. Já temos mais rabirruivos ali. Portanto, sim, é para começar a registar. O António teve a dar-vos um flyer que é do site. É assim, a plataforma vai continuar a ser a mesma, apesar de que daqui a muito pouco tempo nós esperamos que esteja tudo ainda melhor, achamos nós. Também para mudar para pior não valia a pena. Mas a verdade é que a plataforma nova a que vamos estar associados, mesmo em termos de aplicação, tem uma ligação, portanto, esta já tem também uma aplicação móvel, não é, para telemóvel, mas a próxima aplicação, porque vamos estar associados ao tal site americano, é muito melhor. E, inclusivamente, permite que as pessoas façam uma coisa que com esta ainda não é possível, que é que fotografem uma coisa e ela dá-nos umas 4 ou 5 opções
para escolher qual é que pode ser. E se calhar agora ainda nos dá 4 ou 5, mas no fundo aquilo é um bocadinho aqueles novos esquemas de machine learning, portanto, daqui se calhar a um ano, em vez de aparecerem 4 espécies, que uma até por acaso não existe cá em Portugal, daqui a um ano já só aparecem 3 e, portanto, cada vez mais que as pessoas vão registando e que vão dizendo que viram e que afinal não era aquele carvalho, mas era outro, daqui a pouco tempo, se calhar ela já não aparece 3 hipóteses, aparece só 2 e no futuro só uma e, portanto, a verdade é que cada vez mais, no fundo, e aproveitando estas novas tecnologias, elas ajudam-nos também na identificação. Tem algumas vantagens, as pessoas às vezes dizem, mas depois quase já não nos servimos para nada, mas não é verdade, porque a pessoa tem que ser, é só ela que decide, de facto, se a espécie é aquela ou não, portanto. Mais perguntas? Não? Boa tarde. No registro de uma planta, por exemplo, a folha será o mais importante, a flor? Depende das plantas. Em algumas delas é preciso mais que às vezes é a própria flor, quando há em flor. Há umas que só conseguem identificar com a flor e com a folha, portanto, há algumas, sim, a identificação não é fácil. Às vezes o que acontece é que, se a planta estiver lá, no caso das plantas, que é mais fácil delas não... Às vezes não é verdade, às vezes perdem a flor e depois já não conseguimos ir lá buscar a informação. Mas às vezes o que acontece é que os especialistas dizem, mas precisávamos para identificar, precisávamos de mais uma fotografia, exato, de um pormenor. A verdade é que nas plantas, nos insetos também é assim, quanto mais fotografias, melhor. Pronto, que às vezes pode não servir, e alguns é mesmo impossível, alguns não dá, mas de qualquer maneira, se houver mais pormenores, a flor, as várias partes, neste caso da flor, da planta, os vários componentes da planta, é mais fácil de facto depois ajudar na identificação. Okay. E podem colocar todas, ou seja, a pessoa num registro só pode colocar várias fotografias da mesma, okay, espécie no mesmo registro, portanto isso, okay, é possível. Obrigada. Espero ter conseguido aqui muitos participantes. Mais alguma? Não? Quer fazer uma pergunta? Não? Não. Eu posso falar, mas não vou fazer nenhuma pergunta. Sim. É que eu inspirei-me a vocês daqui a uns anos para cá. Sempre que dou a biodiversidade, faço um mini bioblitz lá na escola. Maravilha, que maravilha. Mas nunca fui registar nada. Mas isso é que era giro. Porque é assim, então agora, nós agora temos estes bioblitzes mais formais e que têm este aspecto mais de bioblitz, com especialistas, mas na plataforma nova, depois quando começarem a explorar vão ver, há a possibilidade de criarem um projeto de um bioblitz, por exemplo, na escola, e de irem lá e dos... Uma coisa que eu acho que tem vantagem, o registro também, eu acho que junta aqui várias coisas, e para as escolas é uma coisa que eu acho que funciona bem, que é os jovens estão muito ligados a esta coisa das novas tecnologias. Para já, ter uma aplicação que possam usar para depois registar é uma coisa que torna as coisas ainda mais apelativas, não é? E depois também o facto de poderem partilhar as fotos com os amigos, no Instagram, no Facebook, onde for, agora é mais Instagram, mas pronto, também é uma forma de os motivar. E depois, uma coisa que eu acho que é uma grande vantagem deste tipo de plataformas é que junta os dois mundos, não é? No fundo, nós queremos que os nossos jovens sejam cada vez mais ativos e que vão para o campo e que façam coisas no ar livre, não é? Mas claro que a verdade é que eles estão sempre agarrados aos telemóveis. Portanto, no fundo, se nós fizermos uma atividade que os faz usar o telemóvel, mas de uma forma mais, no fundo, mais... por um lado, se calhar, mais produtiva do que outras que eles fazem com os telemóveis, mas também mais ativa, que os obriga a andar, que os obriga a fazer, não estar fechados numa casa só a responder a mensagens. A verdade é que, se calhar, também ainda os torna mais ativos e mais interessados neste tipo de atividades. Portanto, eu acho que pode ser uma vantagem. É porque nós este ano encontramos fungos, Pois, claro. E fui perguntar ao grupo dos fungos no Facebook. Claro, claro. Orquídeas. E fui perguntar ao grupo das orquídeas. Claro. Nem me lembrei de... Pois, mas isso está ótimo. E fazer... Não é que eu conheço, não é? Mas depois é interessante que os dados estejam, por exemplo, numa plataforma como esta. E, inclusivamente, se é uma coisa que faz já contínua, não é? Que já faz, é muito interessante para depois até comparar e eles irem lá usar isso para trabalhos, não é? Ver o que é que encontraram ano passado de diferente para este ano. Portanto, no fundo, fazer uma coisa que já é um projeto... mas pode não ser, às vezes há espécies diferentes. Sim, mas podem ir lá comparar o que é que os colegas encontraram. Exatamente. Pois, eles são diferentes, mas sim, exatamente. Mais algum comentário que alguém queira fazer? Não? Então fica o convite para conhecerem o projeto do Biodiversity for All,
O Biodiversity for All em Portugal é um dos projetos mais ativos de ciência cidadã. Vale mesmo a pena visitar. E quem diz este, diz outros, nas outras áreas, como a Patrícia falou, há vários projetos e basta ir à internet, escrevam Ciência Cidadã e é uma questão de explorar o cientista que existe dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Patrícia, Obrigada, e até à próxima sessão em junho. Ok, obrigada.